Há pouco avançávamos a morte do antigo presidente de Portugal. Ele já estava hospitalizado na sequência de problemas respiratórios. Jorge Sampaio encontrou a morte esta madrugada, aos 81 anos de idade. Vamos ao encontro de Vítor Hugo Mendes, jornalista angolano, por esta altura em Lisboa, vinculado à RTP África. Vítor Hugo Mendes, muito bom dia. Vamos então falar desta figura e, acima de tudo, como é que a pátria lusa reage à morte deste ilustre cidadão português. Bom dia, Manuel Vieira. Bom dia aos ouvintes da Rádio MFM. Bom, eu venho acompanhando as notícias na altura ainda com o seu estado de saúde há já uns dias e, portanto, a imprensa portuguesa esteve no hospital a dar toda a informação permanentemente e, claro, Portugal está a sofrer bastante com esta perda, porque Jorge Sampaio foi o terceiro Presidente da República após o 25 de Abril, dissolveu a Assembleia da República em duas ocasiões distintas e ele marca-se como um político que fazia do dever o prazer e governava com amor. Portanto, há muitas similitudes na correlação que se pode estabelecer entre Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é uma perda profunda para a sociedade portuguesa de modo geral, é uma dor profunda e difícil de gerir para a política portuguesa e, com certeza, Jorge Sampaio deixa marcas indeléveis também no panorama político da lusofonia. Aliás, o que se diz mesmo é que ele, porventura, terá sido o maior êxito da diplomacia portuguesa, o facto de ter conseguido a independência de Timor-Leste. Parece ser uma figura consensual, é o que dizem os analistas aí em Portugal? Sim. Era uma figura obviamente consensual. Foi daqueles políticos com um carisma, com uma personalidade muito própria, com uma verticalidade muito marcada também, coisa rara nos nossos dias. Aliás, obviamente que o seu mandato não foram de todo fáceis. Entre 1996 e 2006 foram 10 anos de governo com vários problemas, onde se marcou com um presidente que tomou muitas decisões dificílimas, muitas delas contra a expectativa dos próximos e do próprio partido, muitas vezes. Depois era uma época, Vítor, em que havia, digamos, uma desaceleração do euro, havia muita dificuldade económica para Portugal, igualmente. Por isso é que ele, quer dizer, assim, como se diz, não é? Mares calmos não fazem grandes navegadores. Portanto, Jorge Sampaio viveu um período de governação de 10 anos dificílimo, mas provou que, e aqui como se diz, fez do dever um prazer. Portanto, ele governava com prazer, portanto, governava efetivamente para as pessoas, foi, como disseste, um líder consensual e, portanto, governava com amor e entregava-se, ou seja, ele serviu. Esteve de férias no Algarve, e foi depois transportado do Algarve, sul de Portugal. Sim, por helicóptero, não é? Por helicóptero. É quase de emergência, não é? Sim, com problemas respiratórios. E, portanto, desde então, costumavam sair permanentemente notícias sobre a sua pessoa. E por isso é que a sua partida deixa um vazio muito grande na política, de modo particular, mas na sociedade portuguesa, de modo geral, pelo que fez desde os seus tempos de jovem. Atenção, ele foi, e como nós costumamos dizer em Angola, um estudante revu, mas que depois chegou à Câmara de Lisboa, galgou terreno com verticalidade sempre, marcou-se sempre pela justiça e pelo amor ao próximo. Aliás, esteve em Angola também, é preciso dizer isso, Sim, várias vezes. esteve a trabalhar
e mesmo quando esteve em Angola, ele tinha um carisma muito próprio, e, portanto, uma personalidade muito boa. Era daquelas pessoas que foi um líder que quando as pessoas olhassem para ele, percebiam que era uma boa pessoa, não é? Do género, é dos nossos, independentemente da ala que cada um se encontrasse. E isso fez toda a diferença. Talvez casos raros e que devessem servir de inspiração para muitos políticos africanos, inclusive. Vítor, aqui pelos dados que pude compulsar, quando recebemos esta notícia, a última visita aqui que tenho é 1997. E depois sai dos holofotes políticos como chefe do Estado e vai para outras atividades, outras funções. Então, o que legado podemos dizer que Jorge Sampaio deixa para a lusofonia no seu todo? Porque acaba por não ser apenas um cidadão português, mas da lusofonia, por assim dizer. Sim, casos raros nos nossos dias. Eu acho que o maior legado acaba sempre por ser o imaterial, Manuel Vieira. Os grandes homens, se tu olhares para o currículo dos grandes homens, eles deixam sempre um legado imaterial. Portanto, um legado imaterial de um jovem, de um cidadão da dimensão de Jorge Sampaio, obviamente que é o número de políticos, de pessoas com quem ele trabalhou e as experiências que obtiveram, certamente, na caminhada política. Aliás, Jorge Sampaio trabalhou com António Guterres, trabalhou com Durão Barroso, trabalhou com Santana Lopes, com Cavaco Silva. E, portanto, todas essas pessoas que nós conhecemos na arena internacional hoje em dia, vendo-lhes ainda palmilhar o universo político, conseguimos ver as grandes referências. Mas há uma outra obra, como disseste. Aliás, ele recebeu em Timor-Leste uma medalha, um símbolo, por exemplo, que os países dão aos cidadãos que fazem, que prestam um serviço útil à nação, recebeu por isso. Portanto, a sua referência transcende... Uma espécie de cidadão honorário, não é? Exatamente. Portanto, ele foi um dos que mais se bateu pela independência de Timor. Sim, e portanto, obviamente, nós sabemos que o líder de Timor-Leste na altura, o carismático Xanana Guzmão. Xanana Guzmão, portanto, exato, trabalhando com estas pessoas todas, deixa naturalmente um legado imaterial. Portanto, as pessoas que se doam, que servem os seus países, as pessoas que realmente, com toda a verticalidade, compreendem e percebem, fazem leitura dos tempos, elas se doam para o povo. Eu, inclusive, estava aqui a escrever um texto que vou publicar quando me ligaram para esse comentário, que era o seguinte: os verdadeiros líderes, eles recuam quando têm que recuar contra a vontade da maioria, do seu conjunto de pessoas mais próximas, para o bem da maioria, da coletividade do país. E Jorge Sampaio, como nós aqui podemos ver, tomou decisões muito difíceis ao longo dos seus 10 anos da presidência portuguesa, muitas vezes contra os seus pares mais próximos. E, portanto, deixa este legado. Dissolver a Assembleia não é uma coisa fácil de se fazer. E, portanto, é preciso dizer que... ele dissolveu a Assembleia da República em 2 ocasiões completamente distintas, conviveu com várias crises políticas nacionais intensas e foi também, Manuel Vieira, protagonista de peso em vários temas internacionais, como disse. Primeiro, dos primeiros anos da tranquilidade, portanto, ele viveu os primeiros anos mais ou menos tranquilo, como se diz, para aquecer o banco, e depois, os anos mais difíceis, também posso dizer, foi em 2004, e Jorge Sampaio vai sempre ser recordado. Aliás, há frases que estão a ser muito partilhadas da sua figura, onde ele uma vez disse o seguinte: serei o presidente de todos os portugueses, de todos, sem exceção, mas estarei naturalmente atento aos excluídos do sistema ou das políticas, remetidos tantas vezes a um estatuto de dispensáveis. Não há portugueses dispensáveis. Portanto, essa é uma ideia
intolerável num discurso da sua tomada de posse a 9 de março de 1996. Portanto, é preciso dizer que Jorge Sampaio, Manuel Vieira e ouvintes, coexistiu com 5 diferentes governos da direita à esquerda e conviveu com 4 diferentes primeiros ministros: António Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes e o famosíssimo José Sócrates. Ora, como nós podemos ver, em 10 anos, portanto, 5 diferentes ministros, é para ver o que é que... É um jogo de cintura tremendamente hábil, não é? Tendo em conta as origens destes ex-primeiros ministros e, acima de tudo, Sim. o contexto em que cada um entra, não é? Há diversidades económicas, enfim. O presidente, como Sim. timoneiro do país, tinha que encontrar equilíbrio. Muito equilíbrio. E o que eu penso que falta atualmente dos nossos líderes é algum senso e muita ponderação. E muita ponderação. Falta-lhes esse tato. Ou seja, às vezes a nossa prepotência, às vezes a nossa arrogância, às vezes a difícil gestão do ego faz com que nós navegamos num mar bastante tumultuoso e depois perdemos-nos nas nossas decisões. É preciso dizer e referir que Jorge Sampaio era uma pessoa de um caráter reservado e muito contido. Era um estadista, Manuel Vieira, que procurou não se envolver demasiado nos temas quentes que visavam a governação. Portanto, era suprapartidário, não é? Apesar de ser do PS. Partidário. Mas também era polémico em muitas das suas decisões, quando entendeu que fosse necessário, ok? Daí, claro, ter esse senso. Portanto, eu acho que as nossas experiências de vida dão-nos este tato, dão-nos esta capacidade para lidarmos com diversos fenómenos, se formos, primeiro, sábios, inteligentes, coadunar sabedoria com inteligência. E quando temos sabedoria, temos senso. E quando temos senso, sabemos ponderar, analisar os diferentes momentos. Quando se é líder, não chefe, a gente sabe que recuar não é desistir e que às vezes temos mesmo que entrar contramão para podermos salvar a pele daqueles que nós lideramos. Portanto, Jorge Sampaio, como disse, que governou com amor, que fez do dever de prazer, ok? Pessoas que trabalhavam, mas acima de tudo se divertiam com o que faziam, deixam sempre um legado imaterial. Portanto, não é a luz do holofote que mais as inspira, é naturalmente permitir que pessoas na escuridão possam brilhar, mesmo que elas nunca tenham visto quem terá ligado a lâmpada primeiro. E, portanto, Portugal chora profundamente a partida aos 81 anos de Jorge Sampaio. Obviamente não se diz uma partida prematura, porque aqui a esperança de vida é cada vez mais longa, obviamente, mas deixa um legado, como disse, imaterial. Sempre de reflexão. Obviamente sairão livros sobre Jorge Sampaio. Tu és um leitor ferrenho, tal qual Vítor Gomes. Eu tenho certeza que daqui a bocadinho vão sair as histórias de Jorge Sampaio. É pena que na nossa sociedade partem os nossos políticos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas nenhum deles deixa as suas histórias escritas. Por que é que não se escreve as histórias das pessoas? Como é que nós, os mais jovens, vamos poder ler e antecipar as experiências de quem viveu na dor e na alegria vários momentos que também servirão de cimento, de caboclo para a construção de uma nação que nós queremos. O nosso grande problema é que dificilmente se compartilham exemplos. E quando se compartilham exemplos, partilham-se exemplos convenientes. E a história, ela não é de conveniência. A história, ela, nas suas mutações que vive, sempre procura inspirar, sempre procura trazer... Não há de todo uma verdade absoluta com a história, mas eu acho que daqui a bocadinho, Manuel Vieira, nós vamos poder ler, eventualmente,
as suas memórias, poderá ter escrito, ou alguém já foi escrevendo sobre sobre Jorge Sampaio. Um deles é o Pedro Castanheira, mas aprofundo este assunto daqui a pouco. Vítor, referências finais, já há informações sobre se será uma cerimónia de Estado, tendo em conta as restrições por causa da pandemia. O que é que se espera dos próximos dias? O que é que se diz? Se será uma cerimónia de Estado reservada à família e amigos? Não, eu quero... Não há, ainda não, portanto, não se sabe. Sim, ainda é cedo, não é? Aconteceu a madrugada. Sim, não sabemos qual é o programa para as exéquias fúnebres desta referência. O que eu te posso dizer, Manuel, é que, nota final, após deixar a cadeira de presidente, Jorge Sampaio teve uma passagem mesmo também pela ONU. Foi em 2006 nomeado pelo secretário-geral da ONU como enviado especial para a luta contra a tuberculose entre 2007 e 2013 e foi o alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Como se pode ver aqui, era uma figura que gostava de tocar nas partes mais sensíveis, era humanista, tem esse condão do humanismo. Eu acredito piamente que haverá uma cerimónia aberta ao público. O seu corpo vai estar, obviamente, num local histórico de referência cultural e social Portugal, provavelmente na sede do seu partido, num local onde não necessariamente para dar uma abrangência mais nacional, num local, digamos que, de consenso, porque ele foi um presidente de consenso, obviamente, onde as pessoas vão poder prestar homenagem, pessoas, obviamente, vários estratos sociais, políticos de todos os lugares, diplomatas. Em suma, será uma cerimónia de Estado, não é? Um funeral de Estado. Para a dimensão da figura. Aliás, é preciso dizer que a Europa tem uma cultura diferente neste tipo de abordagens. Tem uma cultura diferente, tem uma outra estrutura mental. E, portanto, há pessoas e há situações que ultrapassam em absoluto as nossas vontades, as nossas opções, os nossos amores. Portanto, há coisas que ultrapassam. E, obviamente, uma figura da dimensão de Jorge Sampaio ultrapassará certamente todos esses cânones da vida de um país como Portugal. Portugal lamenta profundamente a morte e acredito que certamente Angola também sente isso. E quero acreditar que nos próximos minutos iremos ouvir que o presidente João Lourenço das autoridades angolanas. Sim. Vai conseguir. Aliás, Portugal esteve sempre do lado de Angola em vários momentos. Aliás, foi aqui em Portugal que se assinou um dos mais importantes acordos. Não foi na era de Jorge Sampaio como presidente. Foi de Cavaco e de Guterres. Mas já andava nas lides políticas e isso é o mais importante. E eu acredito que o próprio MPLA vai endereçar um comunicado enquanto partido também, os seus homólogos, e depois o Presidente da República vai certamente enviar também as suas condolências em nome do povo angolano, porque às vezes nós não sentimos de imediato as ações tomadas por um Presidente. É sempre um resultado de longo prazo e com certeza há coisas que terão acontecido para os angolanos que Angola não se vai esquecer e é isso o mais importante, Manuel Vieira. Pois bem, Vítor Argumentos, um forte abraço e um até já e conto consigo em breve para outros dados, outras conversas. Estou onde tu estás, um abraço. Muito bem. Vítor Argumentos, jornalista angolano em Portugal, e a primeira reação e um retrato para os nossos ouvintes sobre a morte de Jorge Sampaio, antigo presidente português. É um homem que tem um retrato de uma época pela mão de um jornalista, outro jornalista, José Pedro Castanheira, que foi o biógrafo de Sampaio, um livro que já saiu há algum tempo, mas que ainda é atual. Jorge Sampaio, uma biografia que foi lançada em breve, foi lançada recentemente, queria dizer, pela Porto Editora, recomendável, pode-se encontrar na internet. É uma figura que foi muito próxima a Angola e que